Então, vamos lá. Nós temos aí o versículo-chave já, né, no nosso material. Pastor, e esse material, onde é que a gente encontra? Esse material ele é da editora... Esqueci o nome agora da editora. Deixa eu ver se esse livro aqui é da editora. Da editora Casa do Livro, né? Editora Casa do Livro, que é a parceira do nosso projeto, né? Então, é ela que confecciona o material. Esse material que está aparecendo aí na tela de vocês, ele é PDF, né? Ele custa aí, cada livro, R$20. O kit todo com 12 livros custa R$200, tá? Se você tiver interesse. Nós temos aí, acho que 2 ou 3 alunos que adquiriu e acompanham aí as aulas com material em mãos. Se você quiser depois adquirir esse material, talvez você, não, pastor, eu não quero adquirir tudo de uma vez, porque R$200 fica pesado para mim. Você pode estar adquirindo um por mês, né? Adquire um, pula um mês e por aí vai, né? Então, vamos lá. E aconteceu que, passados 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Então, vamos lá. O tema da nossa aula hoje é sobre o livro do Êxodo, né? Um tema muito importante, um tema muito oportuno, um aprendizado sem igual que nós sairemos aqui hoje. Somente no esboço do livro, que eu vou estar passando aqui para vocês fazendo as anotações, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que com apenas as anotações do esboço, você não vai conseguir mais ver o livro do Êxodo como antes, né? Então vamos lá, Êxodo, momento de peregrinação, momento em que o povo vai sair do Egito a caminho da Terra Prometida. O livro de Êxodo é um livro importante do Antigo Testamento, sobre o início e os primeiros anos de Israel como nação. Eles saem de Canaã, porque a terra estava, por um momento, a terra estava com a escassez de alimento, né? É tanto que José está lá no Egito, a pedido de Faraó, providenciando para que quando chegasse, para que quando se cumprisse aquele sonho dele, em que chegaria, né, o tempo da escassez, o Egito tivesse mantimento suficiente para a própria nação e também para aqueles que os procurassem, para vocês verem a quantidade de alimento que o Egito conseguiu estocar, que eles puderam até atender outros povos também, né? Tudo isso por causa de José, que estava no Egito. É outra coisa que muitos de nós falamos errado, que nós falamos José do Egito, né? Não é José do Egito, é José que estava no Egito. Então, nós estamos vendo, olha só que interessante isso aqui. A gente, no livro do Gênesis, a gente vai ver uma família, a família de Jacó, né? Está saindo de Canaã para ir para o Egito por intermédio de seu filho, que havia se tornado governador. Então, nós estamos vendo uma família em torno de 70 pessoas. Quando sai dali, já não são mais 70 pessoas. Já se passaram ali, em média, 3, 4, 5 gerações. Já vai sair dali em torno de 3 milhões de pessoas. Olha só que interessante. Olha só por que Faraó ficou preocupado. Olha, o faraó passado, os faraós que me antecederam, eles recepcionaram aqui 70 pessoas da família de José. Agora, olha só o tanto que esse povo cresceu. O que era 70 pessoas virou milhões. E esse pessoal vai crescer a um ponto que daqui a um dia nós enfraqueceremos. Então, nós vamos forçar o trabalho deles e aí a gente vai subjugar esse povo para que a gente não perca o nosso território, né? Então, o livro do Êxodo é importante do Antigo Testamento, eu acabei de falar essa parte, né? A palavra Êxodo se autoexplica porque faz referência à ocasião do livramento do povo de Israel da escravidão da nação egípcia. Originalmente significa saída, em hebraico, Shemot, nomes, né? Em Gênesis, nós lemos acerca do princípio da redenção, efetuado através de indivíduos, enquanto em Êxodo lemos acerca do progresso de redenção efetuada por uma nação inteira, Israel. É aquela questão que eu acabei de explicar para vocês. Sai uma família, né, que estava em Canaã por um momento de escassez,
e vai para o Egito. Então, ali nós estávamos vendo em torno de 70 pessoas. Agora já é diferente. Agora, no livro do Êxodo, já é a nação prometida, agora já é Israel. Agora não é entra Jacó, sai Israel. Né? Olha só que interessante. Quando entra Jacó, entra ele e a família. Agora, quando está saindo, sai-se uma nação. Né? É a história de um povo salvo, né? É a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue, que tem acesso a Deus pelo sangue. Irmãos, eu não sei o que você está fazendo que não anotou essa frase. Né? É a história, olha só que interessante, essa frase aqui ela pode resumir a Bíblia. É a história de um povo salvo pelo sangue, amparado pelo sangue e que tem acesso a Deus pelo sangue. Olha só aqui que interessante. Naquela época, tivemos a questão de quando eles estão saindo do Egito, que pegaram o sangue, passaram nos umbrais, né, para quando o espírito de morte passasse, não passasse por aquela casa que tivesse o sangue, né? Então ali o sangue já estava protegendo aquela casa. Então o povo que fez esse processo de passar o sangue nos umbrais das portas foram salvos pelo sangue, amparado pelo sangue e que tem acesso a Deus, né, pelo sangue de Jesus. Então vamos lá para a estrutura do livro. Isso aqui também é interessante. Essa aula, como eu falei para vocês, ela vai ficar gravada, né? E aí você depois vai assistir ela novamente para que você possa fazer as anotações que provavelmente elas não serão possíveis, né? Não será possível fazer essas anotações agora durante a aula, né? Porque a gente precisa acelerar esse passo aí. Então, Êxodo começa justamente onde termina Gênesis. Os judeus vão para o Egito no intuito de fugir da fome e da miséria, né, que estava assolando a terra de Canaã, crescem, prosperam, sob a mão protetora de Faraó. Por que sobre a mão protetora de Faraó? Porque esse Faraó, ele tinha uma enorme consideração por José, né? Eram amigos. Então, é tanto que ele aceita que a família de José venha morar no Egito. Então, eles tinham aí a proteção do Faraó. Entretanto, passado-se o tempo, com a substituição do governante, agora é um novo faraó, né? Esse novo faraó, ele já não vai ter a mesma consideração do que o faraó anterior tinha pela família de Moisés, né? Então você vai ver aí que provavelmente deve que estava aí no segundo, no terceiro faraó. Isso aí a gente vai aprender mais no curso médio de teologia, que a gente vai se aprofundar mais aí nesse assunto, né? Entretanto, então, aí com a substituição do governante, os favores foram esquecidos e os hebreus passaram a ser escravos, realizando trabalhos forçados em proteção, em projetos de edificação. Então, agora, eles começam a ser ameaçados, agora eles começam a ser forçados no trabalho escravo. Por quê? Porque o faraó entendia que esse tipo de trabalho faria e que eles não crescessem tanto mais e que eles se enfraqueceriam como nação, né? Porque aí eles ficariam ali sendo subjugados. Então, o livro do Êxodo, ele pode ser dividido em 3 partes. Olha só que interessante. O livro do Êxodo pode ser dividido em 3 partes. Quais são elas? Aqui nessa divisão, é importante você observar a divisão de capítulos, né? Capítulos e versículos. Como que a gente vai fazer? Essas 3 divisões, elas se dão da seguinte forma. Israel no Egito, capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 13, versículo 21. Eu vou fazer aqui uma anotação para que vocês possam entender melhor. Olha só aqui, ó. Esse traço que eu coloco aqui, que está colocado aqui, não está querendo dizer que depois dele é um versículo, por exemplo, versículo 22, versículo 28. Não, não é isso.
Esse traço aqui está querendo dizer o quê? Vamos lá. Capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 13, versículo 21. Capítulo 13, versículo 22. Olha só aqui. Aqui, nós temos a sequência daqui de cima. Olha só. 13, 21. Agora, Israel no deserto. 13, 22. Até aqui no 18, 27. Tá? 18, 27. Então, aqui, ó, a gente está aqui com 18, 27. É o último versículo do capítulo 18. Aí já pula para cá, para 19, 1. E vai até capítulo 40, versículo 38. Nós temos aqui, então, Israel no Egito, do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 13, 21. Nós temos Israel no deserto, do capítulo 13, versículo 22, ao capítulo 18, versículo 27. Nós temos Israel no Monte Sinai, do capítulo 19, versículo 1, ao capítulo 40, versículo 38, tá? Essas são as divisões do livro do Êxodo. Nós temos aí a divisão em 3 partes. E depois a gente agora vai, na sequência, para o esboço, né? Nós estamos aqui na divisão. Depois da divisão, a gente vai para o esboço do livro. O livro possui 40 capítulos e 1.213 versículos, tá? Geralmente a pessoa, quando vai fazer a leitura daquele livro, que ele vê que tem 40 capítulos, né? Ele fala, meu Deus, é muito capítulo. Mas se começar lendo aí 5 capítulos por dia, vai ter uma facilidade tremenda, né? De concluir a leitura. Então, 13 capítulos por dia, a gente consegue ler a Bíblia em 90 dias. Pastor, o que o senhor acha da ideia? Só ler, né, irmãos? Eu não sou a favor somente de leitura, né? Esboço do livro. Libertação do Egito. Olha só aqui, que interessante essa divisão que eu vou estar passando para vocês aqui. É por isso que eu falei para vocês que é interessante vocês reassistirem a aula depois. A aula é disponibilizada no YouTube, irmãos. Inclusive, você que ainda não se inscreveu lá no nosso canal no YouTube, se inscreva lá. A gente tem mais de 100 pessoas no grupo, né? E temos 98 inscritos, né? Vamos ver se a gente bate aí esse final de semana os 100 inscritos lá no nosso canal. Falta só 2, né? Só 2 pessoas. Se você convidar aí, né? A gente chega nessa quantidade rapidão. A primeira parte do esboço, a libertação do Egito, que vai o quê? Vamos lá de novo para a nossa canetinha. Então está aqui, libertação do Egito, do capítulo 1 ao capítulo 18, tá? Capítulo 1 ao capítulo 18, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 18, versículo 27. Então vamos lá. A necessidade de libertação do Egito. Olha só aquela questão que eu falei para vocês. Depois dessa aula, vocês não vão ler mais o livro do Êxodo como vocês liam antigamente, porque agora vocês têm o esboço do livro. Agora vocês já sabem onde encontrar cada tema, né, do livro. Então, no esboço, a primeira parte que nós estamos falando aqui para vocês, a libertação do Egito, que vai do capítulo 1 ao capítulo 18, e as suas subdivisões. A necessidade de libertação do Egito, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 22. A necessidade de libertação do Egito, capítulo 1, do versículo 1 ao 22. Olha só aqui que interessante para vocês observarem. Olha só. Nós temos aqui, né, o tópico principal aqui que eu falei para vocês, né? Deixa eu organizar aqui para ficar melhor. Nós temos aqui o tópico principal e agora a gente vai falar dentro do tópico principal do que eu estou falando aqui para vocês agora, que é até o capítulo 18, né? Nós estamos falando aqui agora, primeiramente, sobre a libertação do Egito. Aí a gente vem aqui, olha só para vocês verem. Interessante. Dentro desse assunto que a gente está falando,
Vamos lá. Necessidade de libertação do Egito, capítulo 1, versículo 1 a 22. O grande crescimento do povo de Israel, capítulo 1, versículo 1 ao 7. A opressão do povo de Israel, capítulo 1, versículo 8 até o 14. O extermínio planejado do povo de Israel, capítulo 1, versículo 15 ao versículo 22. Vocês vão pegando aí essa sequência para vocês entenderem essa questão do esboço, né, do livro do Êxodo. A preparação dos líderes da libertação, capítulo 2, versículo 1, ao capítulo 4, 31. Então, o que eu estou querendo dizer para você? Do capítulo 2, versículo 1, ao capítulo 4, 31, é a preparação dos líderes da libertação. Capítulo 2, versículo 1 ao 10, a salvação de Moisés. Uai, pastor, como assim a salvação de Moisés? Havia-se um planejamento para exterminar a nação, e era o quê? Matando as crianças, né? E a mãe dele, Joquebede, o esconde, até, se não me engano, 3 meses de vida, né? E não podendo mais esconder o menino, ela vai colocar ele num cesto de junco e vai colocar ele no rio. Aqui, eu quero que você ligue o seu microfone. Eu não quero que você fale para mim onde você aprendeu, tá? Eu não quero que você fale para mim onde que foi que você aprendeu. Mas eu quero que você ligue o seu microfone e me responde com relação à situação que Moisés foi colocado no rio. Eu quero que você responda para mim. Você pode ligar o seu microfone e falar. Se o cesto subiu o rio Nilo, se o cesto desceu o rio Nilo, ou se o cesto ficou parado. Pode me responder. O cesto ficou parado. Quem mais? O cesto ficou parado também. Eu preciso da participação de vocês. Eu não também ficou parado. Então tá bom, vamos abrir a referência. Êxodo, qual capítulo, irmãos? Capítulo 2, né? Todos acharam a referência? Êxodo, capítulo 2? Sim. Então vamos lá, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi e casou-se com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou, com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino, Miriam, postou-se de longe, para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó, a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos. Uma das falhas terríveis nossa, né, é a gente não prestar atenção no que o texto está dizendo. Eu vou pausar a aula agora, porque o nosso tempo terminou, e para mim não parar no meio da explicação.